Olá, hoje eu vou falar de um trecho clássico de Thomas Marshall, no capítulo Cidadania e Classe Social, que está na página 73 até 84. E eu quero organizar a ideia central em torno de uma pergunta bem simples, né? Por que a cidadania é importante quando a gente quer entender sobre desigualdade social? E mais do que isso, como é que a educação entra nesse debate? Bom, nesse capítulo, Marshall deixa muito claro justamente esse ponto, né? Ele diz que o objetivo primordial da cidadania o objetivo primordial é a cidadania e que o interesse especial dele é o impacto da cidadania sobre a desigualdade social. Então, ele abre mesmo esse caminho trazendo o conceito de cidadania. Quando ele fala sobre cidadania, ele diz que a cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrantes de uma comunidade. Todos aqueles que possuem status são iguais com respeito aos direitos e percepções pertencentes ao status. Está na página 76. E eu gosto dessa frase porque ela dá o tom do problema, né? Cidadania aqui não é só ter um documento, é um status de pertencimento e esse status acaba carregando essa promessa de igualdade, pelo menos no plano dos direitos sociais ligados a ele. Só que logo em seguida ele coloca um outro ponto nessa história, né? Ele traz esse contraponto, quando ele diz que a classe social, por outro lado, é um sistema de desigualdade. E ele lembra que o crescimento da cidadania coincide com o desenvolvimento do capitalismo, que ele chama de sistema não de igualdade, mas de desigualdade, isso está na página 76. E ele pergunta mesmo de uma forma muito desconfortável até, né? Como é possível esses dois princípios, né, cidadania e desigualdade, possam crescer e florescer lado a lado no mesmo solo? Então, esse é o coração do argumento desse trecho. O que ele está falando de duas lógicas que parecem opostas, né? Cidadania apontando para a igualdade e o capitalismo organizado, né, como desigualdade. E essa resposta que ele constrói nessas páginas é que naquele período inicial da cidadania, ali saindo do século XVIII para o XIX, o núcleo dela era formado por direitos civis. E ele diz isso, né? Ele fala que o núcleo da cidadania nessa fase se compunha de direitos civis. Os direitos civis eram indispensáveis a uma economia de mercado competitivo. E ele justifica isso dessa forma, né? Davam a cada homem, como parte do seu status individual, o poder de compartilhar com uma unidade independente de concorrência econômica. E ele termina, né, todos esses trechos da página 78, que tornaram possível negar-lhe a proteção social com base na suposição de que o homem estava capacitado a proteger a si mesmo. Então, essa linguagem acaba sendo, né, muito simples, né? Os direitos civis ajudam a construir essa figura do sujeito independente que entra em jogo numa competição econômica, e por isso dá para entender como é que a cidadania e o capitalismo puderam conviver com o tempo. Mas esse trecho final da página 78, né, quando ele mostra esse lado duro dessa convivência, né, ele diz que esses direitos civis negaram essa proteção social para esses indivíduos. Isso acaba sendo muito importante para a gente pensar sobre desigualdade, porque aqui aparece uma lógica que na prática pode manter a desigualdade de pé. Você reconhece os direitos formais, né, mas usa esse reconhecimento como uma justificativa para dizer que a proteção social não é necessária, que a pessoa é livre, então ela que se vire. E aí, mesmo quando há essa tentativa de reduzir esse sofrimento extremo, o Marshall ele mostra que isso pode acontecer, mas sem mexer na estrutura. E ele faz uma analogia com o porão. E acaba sendo muito interessante essa analogia, né? Aumentou o nível do piso do chão do edifício social e talvez o tornou mais higiênico do que antes, mas continuou sendo porão, né? Os andares mais elevados do prédio não foram afetados. Isso aqui para mim é uma aula sobre desigualdade. Às vezes você melhora a vida de quem está mais embaixo, ou seja, das classes que são vulnerabilizadas, mas não mexe na distância que separa
os andares de cima, né, dos andares de baixo, para que isso impeça uma revolução, né, um ataque mesmo, né, de direitos, né, e busca por valores. Agora, eu quero me voltar principalmente para o foco central das disciplinas de educação e sociedade, ou mesmo a sociologia da desigualdade, né, que é a educação. Nesse trecho que eu fechei, a educação ela entra como um ponto decisivo para entender esse elemento central mesmo, né, entre o capitalismo, entre a cidadania, entre a desigualdade social. Para Marx, a educação é um serviço de tipo único. Um outro trecho que ele fala é que a educação das crianças está diretamente relacionada com a cidadania, e quando o Estado garante que todas as crianças sejam educadas, tem em mente as exigências e a natureza da cidadania. Está tentando estimular o desenvolvimento dos cidadãos em formação. E um outro trecho, todos eles na página 73, que diz que o direito à educação é um direito social de cidadania genuíno. O objetivo da educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva, né? Então, ele acaba indo além, né? Que quando ele fala que não como um direito da criança de frequentar a escola, mas é um direito do cidadão ao adulto ter sido educado, né? Ou seja, a educação aparece como uma condição para a cidadania funcionar de verdade. Isso se torna muito claro quando ele diz que a educação acaba sendo um pré-requisito também para a liberdade civil. Por quê? Porque os direitos civis, do jeito que estão pensados, se destinam a ser utilizados por pessoas que aprenderam a ler, aprenderam a escrever. E quando a educação é desigual, a cidadania também vira desigual na prática, né? Algumas pessoas podem até ter direitos no papel, mas não tem muito menos condição real de exercer esses direitos, porque não conhecem eles e também não conseguem acessar esses direitos. Um outro ponto também, em relação à educação, é quando ele fala sobre a democracia política e a necessidade desse eleitorado educado, a produção científica que se ressentia de trabalhos e de técnicos e trabalhadores treinados, e que também o bom funcionamento de uma sociedade depende da educação dos seus membros. Aqui também, no trecho da página 76 e 77, ele fala sobre dois tipos de impactos diferentes da cidadania, né? O primeiro tipo é o estilo feudal, onde a cidadania não combina com o feudalismo, uma vez que o impacto da cidadania como tal, o sistema, foi condenado a ser profundamente perturbador ou mesmo destrutivo. E o tipo 2, que é um tipo que fala que a cidadania, né, emerge dessa combinação de uma variedade de fatores relacionados com as instituições de propriedade e educação e a estrutura da economia nacional. Então, um outro ponto também, em que ele fala, já vindo para o final desse texto, né, é um resumo dele, é que a cidadania é um status que promete igualdade de direitos, a classe social organiza a desigualdade e, por um tempo, a cidadania civil foi compatível com o mercado competitivo, inclusive permitindo negar a proteção social. Mas que a educação ela entra como esse elemento decisivo, né? A educação é um direito social genuíno da cidadania, é um pré-requisito para a liberdade civil, como condição para a democracia funcionar e até como parte desse mecanismo que compõe a própria classe social, né? De transformação e de mudança. É um pouquinho disso que eu queria trazer hoje. Muito obrigada.